bem-vindos a esta semana de estudos, onde nós vamos continuar aqui em Romanos capítulo 9. Estamos falando neste capítulo propriamente dito e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 15, tá certo? Semana passada paramos bem aqui. Quem assistiu, se alguém assistiu aí a aula 31, se eu estiver enganado, que está lá no YouTube, deixa eu ver, a aula 32, na verdade, está lá no YouTube, vai ver que eu parei aqui no versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que significam estas palavras? Duas coisas aqui, logicamente, nós encontramos. Por um lado, que não havia nada em Moisés que poderia impulsionar ou levar Deus a fazer alguma coisa. Ou seja, nenhum tipo de ação, nada que Moisés poderia fazer com que Deus mudasse de ideia ou Deus tomasse uma ação X ou Y de acordo com o que Moisés fez. Isso a gente consegue perceber nessas palavras. Por um outro lado, também significa que a vontade de Deus é livre e soberana, como vínhamos falando na aula passada. Estamos falando disso desde a aula passada. O que esse texto mostra é que Deus faz o que quer, da forma que quer. Nada que o homem possa fazer ou nada que o homem possa pedir pode forçar Deus a cumprir a sua vontade ou cumprir a vontade humana, propriamente dito, que eu estou dizendo aqui. E isso que eu estou dizendo é muito complexo, porque muita gente começa a fazer algumas perguntas. Por exemplo, se nada que eu faça, e se nenhum esforço que eu faça possa fazer, ou nada que eu peça, possa fazer com que Deus cumpra a minha vontade, então qual é o sentido de eu orar? Por que eu oro? Por que eu busco a Deus em si? Sabe, irmãos e amigos aqui, o que eu estou querendo dizer é que na ação de Deus e na ação soberana de Deus, sempre o homem, a humanidade andou ao lado. Não estou dizendo que a humanidade vai decidir o seu estado eterno, mas a humanidade responde a Deus em seus chamados. Quando o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, quem tem que buscar é o homem, não é Deus. É o ser humano. Quando o Senhor diz, coloque sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, quem tem que colocar a ansiedade diante de Deus é a pessoa, tá vendo? Deus abençoa, Deus usa, Deus determina, Deus faz isso, mas Deus quer que a gente faça algumas coisas, a gente tem que fazer. Né? Então, é aqui, andando junto. É Deus atuando e o homem respondendo, é Deus atuando e o homem obedecendo, o ser humano obedecendo, e aí vai. Não é? A responsabilidade de santificação é minha. A responsabilidade de viver uma vida separada é minha. Eu que tenho que orar, eu que tenho que buscar, eu que tenho que responder, eu que tenho que obedecer. Ponto. Então, essa questão de que não tem sentido, então, porque eu oro, porque eu evangelizo, porque eu isso, porque eu aquilo, não tem sentido. Porque Deus, ele orienta que a gente faça a nossa parte, a nossa vida encaminhada com Ele. Não estou falando aqui de salvação. Quando Deus fala de salvação e quando Paulo fala de salvação, a gente percebe que o homem responde. Mas Deus age primeiro. Em sua própria vontade, no seu próprio querer, estão as razões do que ele faz. Nada muda o que Deus quer fazer. E não existe homem, não existe pessoa, não existe pastor, presbítero, apóstolo, anjo, seja lá o que for, que possa mudar o que Deus decretou. A conclusão, então, disso aqui é o que está escrito no versículo 16. Olha o que está escrito no versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Paulo aqui está tratando sobre as ações e as decisões e a tratativa de Deus com a humanidade, com os homens, com as pessoas. E Paulo logo fala aqui, olha, isso que Deus faz,
as ações que Deus toma não dependem do esforço de ninguém, mas só da misericórdia de Deus. E ponto, acabou. Ele conclui assim: receber os favores divinos, ter a alegria das bênçãos de Deus, não depende da nossa vontade. Única e exclusivamente, eu posso dizer, né? Porque todo mundo tem vontade de receber os favores divinos de Deus. Todo mundo tem vontade de viver as alegrias e as bênçãos de Deus. Mas, se Deus não atuar com misericórdia e graça para que a gente viva esta realidade, não adianta nada a gente ter vontade. Ele tem que querer. E é muito interessante que o texto diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Percebeu isso? Deus ele simplesmente está falando o seguinte: eu sou Deus. Eu faço o que eu quero. Talvez você fale assim, poxa, mas esta é a única passagem nas Escrituras que demonstra essa verdade? Eu acho que não. Quando a gente olha o caso de Faraó, por exemplo, você se lembra da história do Egito, do povo do Egito, de como Deus atuou para que o povo do Egito fosse liberto da escravidão, o povo de Israel, né, fosse liberto da escravidão no Egito? Você deve se lembrar do caso do Faraó, o imperador do Egito. Ele era um imperador ímpio. Ímpio que eu digo é que ele não adorava o Deus do povo judeu, do povo de Israel. E o que aconteceu? Ele estava endurecido contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Então Deus ali ele começou a mandar as pragas. E as pragas aconteceram uma após outra. E as pragas aconteceram com o objetivo de demonstrar ali o poder do Deus daquele povo. E Moisés chegava lá junto com o seu porta-voz, deixa o povo ir e tal. E o faraó não deixava. E Deus mandava praga. Depois ia de novo, deixa o povo ir e tal. Não, vocês não vão. E Deus mandava praga. Mas se você abrir Êxodo 9, 12, está escrito lá o seguinte: o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu. Percebeu isso daqui? Você presta atenção nesses detalhes quando você lê o texto? Porque a gente lê a história ali do povo de Israel do Egito e vê o faraó com o coração duro. Não, presta atenção. O que está por trás daquilo ali é a ação de Deus. É Deus que endureceu o coração de Faraó para demonstrar o seu poder mesmo, para manifestar as pragas e mostrar para todo mundo que ele é Deus, né? Os poucos versículos mais abaixo, lá em Êxodo, quando a gente chega lá no versículo 15, por exemplo, na mesma passagem, Deus envia a Faraó por Moisés, através de Moisés, né? E aparece as palavras, parece muito com as palavras do apóstolo Paulo, no versículo 17. Olha o que diz no versículo 17 do capítulo 9. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Vocês perceberam aqui Deus agindo com soberania, agindo com autoridade do jeito que ele quer, sobre todo o mundo. Não importa se é faraó, se não é, se é, se é povo dele, se é povo gentil, não importa. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista de um pastor que eu gosto de ouvir, e aí foi perguntado para ele sobre a história de Jó e tudo mais, né? E ele disse o seguinte: olha só, Satanás, o diabo, ele é um cachorrinho numa coleira cujo Deus está segurando. Ele não faz nada sem que Deus permita. Ele é um instrumento. Ele é uma criatura. Em outras palavras, né, ele disse isso. Ele é uma criatura. Né? Toda criatura está debaixo do poder do Criador. Deus tem os seus propósitos. Revelar o seu poder a toda a terra. Foi o propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó.
E isso ele planejou em toda a sua sabedoria, antes que tudo existisse. Deus ele não planejou endurecer o coração de Faraó ali. Ah, a história está se desenrolando, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, como se fosse um autor escrevendo o roteiro de uma novela. Não é isso. As Escrituras diz que ele criou, que ele planejou tudo antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, antes de criar um homem. Alguém abre Isaías 43:7, por favor. Isso, Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. exatamente. Essa questão, a quem criei para a minha glória, a quem formei e que fiz, isso daqui vale para a criação, tá, gente? Tudo foi criado por Deus. Tudo foi ele que fez e tudo ele fez para a sua glória. Nós vamos depois ver é, como Deus tem todo o direito de agir de forma soberana. Nós vamos entrar em alguns detalhes aqui e vocês vão ver que Deus fez tudo para a sua glória, inclusive aquilo que a gente acha que é ruim aos nossos olhos. Tudo existe para que se cumpra o propósito divino. E isso é muito legal, porque isso quer dizer que assim como o Faraó foi criado para aquele propósito, assim como Moisés foi criado para aquele propósito, isso nos mostra, e no decorrer das Escrituras nós vemos, que todos nós fomos criados com um propósito, seja ele compreensível por nós agora ou não, mas nós temos um propósito criado por Deus. Você entenda ele ou não. Lógico, o propósito de glorificar a Deus, isso é claro, isso todo mundo foi criado com isso, todo mundo foi criado para isso. Toda a criação no final redunda em glórias a Deus. Mas cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu objetivo de existência. E isso é muito legal, eu vejo isso muito interessante. Esse Faraó aqui, no caso de Moisés, ele era só um instrumento de Deus. E até o seu pecado, que era a dureza do coração, eram usados por Deus para mostrar o seu poder e o seu nome a toda criatura. Que o seu poder, o seu nome fosse anunciado a todo mundo. Ele é soberano e tem direito, sim, de empregar os meios que ele quiser para fazer o que ele quiser para que o seu propósito seja cumprido. Se isso é assim, então, a conclusão que chegamos é quase uma conclusão lógica, né? Versículo 18. Versículo 18 diz: Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer, a quem ele deseja. E o raciocínio da autoria de Paulo aqui, lógico, baseado na inspiração do Espírito Santo, está levando a umas conclusões bem interessantes. Presta atenção nisso que Paulo falou aqui agora. Logo, ele aqui é Deus, tem misericórdia de quem ele quer e também endurece quem ele quer. Sabe, gente, em Deus está o segredo de tudo. Ele tem o direito, como soberano de tudo, de mostrar a sua misericórdia para quem ele quiser, sem mais força de. O que eu quero dizer aqui é que a ação de Deus prevalece sobre todas as coisas. Da mesma forma que ele mostra misericórdia para um, ele endurece a outro. E esse endurecimento talvez não seja misericórdia, pode ser justiça. Mas ambos, seja a misericórdia ou seja a justiça, estão embasadas no seu amor. Talvez a gente não consiga compreender isso na nossa mente finita, né? A nossa mente. Como a gente vai poder querer compreender a mente de um Deus criador de todas as coisas? Não dá. Versículos 19 a 29 mostra que como Deus tem o direito de agir dessa forma. Mas aqui surge um outro problema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se Deus é soberano, presta atenção na pergunta que eu vou fazer aqui. Se Deus é soberano
e faz em nós o que quer, até o ponto de endurecer o coração da pessoa, para não agir de acordo com a sua vontade. Então, por que Deus se ofende com essas pessoas e condena essas pessoas? Lembra que eu falei da sua justiça? Então, por que Deus julga? Por que Deus condena, já que ele endurece o coração das pessoas? Já parou para pensar nisso, né? E normalmente esta pergunta é a pergunta que se faz depois que lê textos como esse que nós lemos agora. Ou seja, depois de tudo, nós não podemos fazer nada para mudar a sua vontade. E eu já afirmei isso algumas vezes aqui. Então, como assim? Então, por que Deus nos condena? Se ele endurece, se ele dá misericórdia para quem ele quer. Acaso Deus não está sendo injusto agindo desta forma? E eu já ouvi isso, né? Quando uma pessoa quis falar comigo sobre estas ações soberanas de Deus, e eu falei para a pessoa, abra aqui, vamos ler aqui então, Romanos capítulo 9. A pessoa falou, não, Deus não pode agir assim. Mas eu falei, mas está escrito que ele age assim. Não, mas isso não é para a salvação, isso é para aquilo. Aí começa a conjecturar um monte de coisa que na Bíblia não está escrita. Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus e nela é a minha regra de fé e prática, eu não posso sair inventando e criando histórias para justificar uma crença que eu acho que tenho. Se ele, porque aquele raciocínio é, né? Se ele nos endurece e logo nos castiga por nosso endurecimento, então isso não é justo nem razoável diante de Deus. É o versículo 19. Alguém leia o versículo 19? Deixa eu ler aqui o versículo 19. Mas alguém de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? É a pergunta, né? Agora, os versículos de 20 a 29, Paulo responde a esta pergunta. Não tanto, não é uma resposta lógica, até mesmo porque não tem como a gente responder logicamente à mente do Criador. Mas ele responde de uma forma, ele leva a resposta para a moral e para a espiritualidade. Ou seja, a resposta que ele dá não é lógica, mas é uma resposta moral e espiritual. Está dirigida, lógico, ao orgulho humano em si, e não à razão humana, porque pela razão, o homem por si só é muito complicado para compreender esse tipo de coisa. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele usa, no versículo 20 e 21, uma ilustração para mostrar o lado, como é ridícula a nossa objeção contra Deus. E, por outro lado, como é perfeito Deus como soberano de tudo e como ele tem todo o direito de fazer o que ele quer, então ele usa aqui a ilustração tanto dos judeus quanto dos gentios, aí do versículo 22 ao versículo 29. A tendência natural do homem é se levantar em rebeldia contra Deus, e nós já conhecemos isso nas Escrituras. As Escrituras, quando a gente estuda a antropologia bíblica, nós conseguimos enxergar que o homem, por natureza, resumidamente falando aqui, por natureza o homem, ele luta contra Deus, ele anda contra Deus, ele vai contra Deus. Ele luta contra os propósitos de Deus. E, naturalmente, o homem se ergue como um juiz diante do Criador. Essa é a verdade. E isso só reflete no seu orgulho e, lógico, na sua miséria moral, como vimos nos capítulos primeiros do livro de Romanos. Isso só demonstra que até o coração do ímpio, isso demonstra até que ponto, né, o coração do ímpio tem falhado no propósito para o qual ele foi criado. Lembre-se, todos foram criados para a glória de Deus. Mas a natureza se desvirtuou por causa do pecado. Daí então nós vimos que é uma arrogância acusar o Criador de injusto.
É injusto para o justo aquele que foi criado chamar o Criador de injusto. A primeira e mais acertada resposta que nós encontramos aqui, que se pode dar, então, nós encontramos no versículo 20. Mas quem é você? Paulo questiona, né? Paulo pergunta em si. Mas quem é você para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Então, Paulo ele já vem dando aqui uma resposta direta e taxativa. Seria como se fosse assim: ei, peraí, você sabe que você é homem, né? Você foi criado por Deus. Você entende isso? Ei, espera aí, você sabe que você, homem, você é barro, você foi formado. Você entende isso? Que você foi formado por alguém? E ele está chamando essa atenção aqui. Por isso que ele usa a ilustração do oleiro com barro. Ou seja, uma pobre criatura subordinada e incapaz de compreender a mente do Altíssimo quer questionar o Altíssimo. Você se lembra, talvez, em algum momento, procure ler o diálogo de Deus com Jó. Eu acho que é bem interessante o diálogo de Deus com Jó. E também, certa vez, Moisés, quando esteve diante de Deus, na sarça ardente, né? Moisés pegou e falou assim: Não, Deus, como assim eu vou falar com o Faraó? Eu sou duro em palavras. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é que ele não falava direito, né? Que ele não era talvez articulado, ou não sei se ele tinha algum tipo de gagueiro, não sei o que, que era, mas ele estava usando como muleta, usando como desculpa a sua dificuldade de fala. Aí Deus pega e responde de uma forma simples e objetiva. Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Não foi eu que fiz. Então vá e faça o que eu estou pedindo, né? Em outras palavras, é isso. Então, não adianta a criatura querer questionar o Criador. Isso para Paulo aqui, é por isso que Paulo escreveu desta forma. Mas quem é você, homem, que quer questionar Deus? Você é criatura. É somente um vaso de barro. E Deus é o oleiro. Ele que tem as faculdades da criação e o poder da sustentação. Em outras palavras, é isso. A atitude do homem parece. é, a atitude do homem, da sociedade perante Deus, não deve ser a de um juiz que simplesmente julga tudo que Deus é e tudo que Deus pode ser, segundo eles. E se você observar o homem hoje, o ser humano hoje, quando se fala de Deus, eles se colocam em uma posição como se eles tivessem toda e qualquer sabedoria sobre Deus. Sabe, irmãos, a gente estuda sobre a palavra de Deus, a gente estuda sobre Deus e a gente sabe que a gente não conhece nada sobre Deus. Nada. Mesmo estudando as Escrituras, mesmo refletindo as Escrituras, nas Escrituras, mesmo se esmerando tudo, sempre existem aqueles que estudam mais que os outros, isso é lógico. Eu, por exemplo, eu não estudo o suficiente que eu tinha que estudar. Estudo pouco. Mas, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não conhecemos quem Deus é. Não conhecemos Deus. Estamos limitados à sua revelação. Estamos limitados àquilo que ele deixou claro de se deixar conhecer. Mas quando você fala de Deus com pessoas que vão contra o propósito de Deus em suas vidas, elas falam como se fossem expert e tivessem um relacionamento tão íntimo com Deus, que eles falam com tanta sabedoria, com tanta arrogância, que não percebem que estão falando tanta besteira em si. E aí, gente, é muito complicado, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, quem é você, né, para ficar questionando Deus, para ficar indagando Deus sobre desta forma, desta maneira? Uma atitude de juiz, né? Uma atitude arrogante diante de Deus. Deus tem
pleno direito de fazer conosco o que ele quer, porque nós somos a criatura e ele é o Criador. E aí, pessoal, quando uma pessoa ouve isso, é aquele tipo de pessoa que não admite não ter o controle total de toda a sua vida, e aquele tipo de pessoa que acha que comanda tudo, que manda em tudo, que pode fazer tudo que quer, que nada vá contra. Essa pessoa que ouve isso, ela olha assim e fala: ah, você é doido, você é um alguista da vida, você é um lunático, é um fanático. Não, não, é o que está escrito nas Escrituras. Versículo 21. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para desuso? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é: Deus não pode fazer uns para a misericórdia e outros para a justiça? Em outras palavras, é isso. Como ele usou lá em cima o termo para com Faraó. Sim, Deus tem. Ele pode fazer barros para coisas boas e barros para as coisas ruins, que é desonra. Porque é ele, o Criador, o oleiro, e não o homem que sabe e faz o que convém a si mesmo. E aqui, gente, tem uma. E aqui tem uma coisa, já passo a palavra para você, Abimael. E aqui tem uma coisa muito interessante. É muito tranquilizante, é tranquilizadora a palavra, né? Saber que Deus tem e age desta forma, na verdade. Porque antes de eu entrar na faculdade teológica, eu tinha um pensamento onde eu imaginava que, que eu tomava a rédea das coisas. Eu tinha o total controle de tudo. Quando eu digo tudo, são de todas as coisas. Depois que eu compreendi como Deus age, de que maneira ele atua, como ele cuida, como ele mantém. E aqui, lógico, a passagem de Romanos 9 é um pouco mais profundo do que isso, porque aqui está falando sobre até estado eterno, né? Não somente sobre ações do dia a dia, isso culmina em estado eterno. Eu pude me tranquilizar, eu pude ficar tranquilo. Eu vivo ciente de que Deus está comigo realizando o seu propósito, de que eu só tenho que andar junto, ao lado, respondendo, e não lutando contra, querendo ser o juiz da minha vida, contra o propósito daquele que tudo planejou. E é muito interessante porque, às vezes, pessoal, a gente olha para as situações das coisas que acontecem ao nosso redor e uma das perguntas que sempre surge é: onde Deus está em tudo isso? Ou você nunca fez essa pergunta, né? Você vê muitas vezes injustiças acontecendo, injustiças que afetam todo mundo, tanto, vou usar aqui os termos bíblicos, né? Tanto justos como injustos, tanto crentes e descrentes, salvos e não salvos, afeta todo mundo o que acontece. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul afetou todo mundo. Irmãos em Cristo, não irmãos em Cristo, afetou todo mundo aquela tragédia. Entendeu? E as pessoas perguntam: onde Deus está em tudo isso? Deus está em tudo isso. As coisas, as injustiças que acontecem no nosso país com política, com pessoas roubando, com juízes iníquos, com juízes bandidos e tudo mais. Onde dá Deus tudo isso? Deus está atuando. Qual é o propósito? Eu ainda não sei. Mas a gente espera em Deus ter a graça de saber, de descobrir, de ver qual é o propósito. Algum propósito tem. As pessoas que estavam lá no Egito não entendiam por que o faraó estava fazendo aquilo. As pessoas que estavam sendo escravizadas no Egito não tinham a plena consciência de que por que o faraó não deixa a gente ir, por que o faraó está sendo tão resistente, por que ele está sendo tão duro com a gente. Mas Deus estava lá, endurecendo o coração dele por causa de um propósito.
Então, logo depois disso, depois que ele fala, olha, pessoal, o oleiro não tem direito de fazer de um barro para honra, um barro para fins nobres e outro para desonra, a gente sabe, tem, porque ele é o oleiro, ele é quem fez a pessoa, ele é quem faz o vaso em si. E aqui na ilustração, o oleiro é Deus e o vaso é a humanidade, também são as pessoas. Tá? Logo depois disso, então, o apóstolo Paulo ele passa a aplicar essa ilustração. Ou seja, clarificar o ensino dessa ilustração, nos versículos 22 a 29. Ou seja, o que ele quer dizer se o oleiro tem todo o poder de fazer do barro que, que tem nas suas mãos, que está em suas mãos, ele pode fazer o que ele quer, sem que a pessoa vá contra, sobre o barro que o oleiro está fazendo. Eu estou falando aqui o oleiro de verdade mesmo, não é aquele que faz vasos de barro que a gente vê ali trabalhando. Quanto mais Deus sendo o oleiro de sua criação, ou seja, Deus ele pode fazer o que ele quer em toda a sua sabedoria, em toda a sua grandeza. Ele tem o mesmo direito que o oleiro fazendo um barro tem. E Paulo está usando essa ilustração. A pessoa vai lá, pega aquela massa de barro e começa a formar o vaso e tal e tudo mais. E a pessoa pode fazer um vaso bonito, um vaso feio, um vaso gordinho, um vaso magro, um vaso com defeito, o outro vaso perfeito. É assim, o oleiro faz isso. O oleiro pode fazer o vaso para guardar azeite ou o vaso para guardar excrementos humanos, para ser usado como banheiro, por exemplo, naquela situação, naquela cultura. Né? Ora, é assim que funciona. Então Paulo fala, Deus não pode fazer isso, a mesma coisa? Deus não pode fazer isso também? Vamos ver o versículo 22 e 23 aqui. Vamos lá? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Uma pergunta aqui. Percebeu a pergunta? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer que ele, aliás, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas da sua glória, os vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós que também chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Então, Paulo ele começa a tentar não, ele começa a explicar, né, aqui essa ilustração. E assim o tem feito na salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios. Aí ele começa a falar aqui a partir do versículo 24. Ele começa a mostrar esta aplicação na salvação. Deus, na sua infinita complexidade, no seu divino poder, na sua soberania, tem o duplo propósito aqui de revelar, por um lado, todos aqueles atributos que podem compreender-se nos termos de ira, poder, justiça e tal, e por outro lado, ele revela todos aqueles outros que faz referência às suas riquezas e sua glória. Deus revela a sua misericórdia e a sua justiça para a sua glória em suas decisões. Por outro lado, esta revelação de sua justiça, podemos dizer assim, né, que não por outro lado, mas que por um lado a revelação da sua justiça e por outro lado a revelação da sua glória, e sustentando tudo isso nós temos o amor de Deus. Ah, mas espera aí, pastor, como que a gente pode enxergar o amor na justiça? É lógico, eu já dei um estudo sobre isso no passado, não vou me prolongar aqui, mas ele julga justamente porque tem amor. Porque se ele não tivesse amor, ele nem julgaria. A pessoa iria para a condenação direta. E para isso ele emprega os homens, os vasos da ira
para a perdição, e os vasos da misericórdia, que é para a glória, que preparou de antemão. Nossa, gente, é aqui que as pessoas elas também elas não conseguem compreender. Mas você está dizendo que Deus preparou pessoas para a perdição? Eu não estou dizendo isso não, gente. Quem está dizendo é o texto. É o texto bíblico. Eu não preciso interpretar isso. Eu não preciso começar a criar conjecturas acerca disso. O que está escrito é isso. Não, mas você não pode levar o pé da letra. Mas se eu não levar a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus ao que ele está dizendo, eu vou levar o quê? Eu vou começar a alegorizar, criar alegorias, ou seja, fantasias em cima do texto? Porque eu não aceito o texto como ele está escrito? Quando o texto está escrito Deus amou, porque Deus amou, não tem outra situação. Então Deus ele criou. Isso aqui, eu já disse para vocês anteriormente, Davi disse já em seus salmos, né? Deus criou sim os vasos de ira para a perdição e os vasos de misericórdia para a glória, ele preparou de antemão. Agora, lógico, vale notar aqui que o apóstolo atribuiu a preparação dos vasos de misericórdia para a glória diretamente da atividade de Deus, que nós já lemos lá nas passagens passadas, quando nós lemos sobre Deus escolhendo, ou seja, elegendo. Pois é Ele quem preparou os vasos para a sua glória. Agora, por um outro lado, não existe nenhum tipo de detalhe acerca dos vasos preparados para a perdição. Mas uma coisa é fato: ele preparou isso tudo antes da fundação do mundo, como diz Efésios. Da mesma forma, ou da mesma maneira, enquanto Deus dá a conhecer as riquezas da sua glória, como diz o texto em outras palavras, mostrando diretamente mostrando de forma direta essas riquezas da sua glória àqueles que receberam a sua misericórdia, Deus não mostra de forma direta a sua ira para aqueles que são vasos da ira. O texto diz e mostra que Deus age com longanimidade. Isso aqui é amor ou não? Longanimidade. Eu acho que é. Porque se você perceber bem no texto que nós lemos, diz que Deus atua ou suporta. Quer dizer que, enquanto no caso dos vasos de misericórdia Deus atua por simples graça, de forma gratuita, ele não age assim no caso dos vasos da ira, mas ele age e ele dá tempo para os vasos da ira. Ele dá espaço para esses vasos da ira responderem ao seu chamado. Eu não vou entrar aqui no mérito, gente. Talvez você possa perguntar assim: ah, mas se esse vaso da ira não foi escolhido. Pessoal, o que eu quero dizer aqui é: cada um na sua história tem o seu tempo. Um pode responder ao chamado de Deus com 10 anos, outro com 20, outro com 30, outro com 50, outro com 60, outro com 70. E Deus age com longanimidade com a história das pessoas para que as pessoas tenham tempo para responder no seu devido tempo. Enquanto no caso da misericórdia há salvação, no caso da ira há perdição. Agora você entende por que ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é extremamente importante? Porque ninguém sabe quem é o vaso da ira e quem é o vaso de misericórdia. A gente só vai saber quando a pessoa responder à cruz de Cristo. Você entendeu ou não? Isso daqui, este ensinamento aqui, só nos mostra o quão importante é o evangelismo. Só nos mostra o quão importante é proclamarmos o evangelho. Porque nós, homens, não sabemos os propósitos de Deus para cada um. E nem o tempo de Deus para cada um. E a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho.
para que as pessoas ouçam, porque elas estão tendo este tempo de longanimidade de Deus, para que elas possam ouvir. E aqui entra a nossa parte. A parte de Deus é mandar o Espírito Santo convencer e salvar a pessoa. A nossa parte é ir e pregar o Evangelho a essa pessoa. Então, eu vou, prego o Evangelho, Deus atua com graça e misericórdia e salvação, e esta pessoa responde ao Senhor com relação à cruz de Cristo. Todo mundo age aqui. O apóstolo ele passa a demonstrar que Deus tem feito isso de acordo com a sua própria palavra. Nos versículos 24 a 29, depois você lê, eu não vou ler aqui, a forma como Deus tem preparado os vasos de misericórdia já tem sido ensinado desde lá de Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Eu já falei sobre isso aqui desde lá. Aqui nos diz que Deus tem chamado estes vasos de misericórdia aqui que o texto chama, não somente no meio dos judeus, mas também entre os gentios. E Paulo vem mostrando isso. Olha, esse chamado de Deus, esses vasos de misericórdia estão entre os judeus, mas também entre os gentios. E aqui então nós encontramos o princípio da eleição pela simples e soberana misericórdia de Deus entre todos, sem exceção. Independente da raça, língua, nação, de qualquer coisa. E ninguém tem um direito maior ou menor do favor divino, como nós vimos nos primeiros capítulos e Paulo veio explicando nos primeiros capítulos. E isso tem feito, isso Paulo tem feito, ou as escrituras têm feito segundo o que ele, Deus, decide e anunciou de antemão por meio até mesmo dos profetas. Paulo sabia disso. E os profetas ensinavam desta forma. Para vocês terem ideia, Oséias, vou ler aqui Oséias para vocês. Paulo cita duas passagens de profetas aqui nesse trecho. A primeira passagem de Oséias, que demonstra que Deus tinha a intenção de salvar os gentios. Diz assim: chamarei povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era minha amada. E no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados os filhos de Deus. Poxa, Oséias o quê? Acho que é Oséias capítulo 1, versículos 6, 8 e 9, que faz referência a isso. Exatamente, no livro de Oséias. Só que lá no livro de Oséias, gente, a palavra lá está fazendo referência às 10 tribos, tá? E, e por causa do pecado, Deus tinha rejeitado e tinha chamado simbolicamente não meu povo, lá em Oséias, né? E não amada também, que são duas palavras em hebraico lá, que é Loamui e Lohamuha. Na verdade, é, Ruhamá. Eu não sou expert em pronunciar aqui, eu estou lendo uma transliteração, tá certo? Em Oséias 1, capítulo 1, versículos 6, 8 e 9. Então, Paulo, Oséias estava usou esse texto para se referir a essas 10 tribos, né? E Paulo usa esta referência para se referir à igreja e ao povo de Deus. Olha que coisa louca. Paulo, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, usou. Então a gente pode usar, sim, esta referência. Deixa eu só dar uma olhada aqui na hora, gente, porque senão tem 7 minutinhos aqui só. Eu vou terminar esse trechinho aqui. Tá? Então, mesmo o apóstolo e o Espírito Santo aplicando ao caso dos gentios, e sem ser o povo de Deus, nem a esposa amada de Deus, no sentido de que os judeus eram escolhidos, Deus faz seu povo e seus amados por sua misericórdia por meio de Jesus Cristo. Mas talvez você fale, mas o que diz Oséias acerca dos gentios? O que diz Isaías quanto aos judeus? No versículos 27 e 29, Paulo usa esses profetas. Aqui ele usa Isaías, versículo 27 a 29.
Profeta Isaías, capítulo 10, versículo 22 a 23 e capítulo 1, versículo 9. Não só anuncia que alguns dos judeus, que ali são chamados de remanescentes ou alguns sobreviventes no original, né? E Isaías 1,9 fala um pequeno resto. Isaías ali qualificando um grupo de judeus que seriam salvos. Mas que os demais, os judeus incrédulos e pecadores, seriam destruídos. Então, o que os profetas estão mostrando aqui é um grupo qualificado também entre os judeus. Pelo menos Isaías está fazendo isso daqui. Paulo usa essa referência de Isaías do versículos 27 a 29. Ou seja, Paulo mostrou através de Oséias que um povo ia ser chamado meu povo, que não era o povo judeu, e ele usou Isaías para mostrar para os seus leitores que até mesmo entre os judeus, um grupo seria um pequeno grupo, ou um grupo pequeno, ou um grupo de sobrevivente, que, entre aspas, chamados de remanescentes, né, seriam aqueles escolhidos, ou seja, vasos de misericórdia. Deus abençoe vocês por mais e agradeço por mais uma semana estarmos juntos aqui.